Doutora, em que situação um paciente com leptospirose tem que ir para a UTI? Então, eu vou apresentar agora aqui os critérios para internação de um paciente com leptospirose em UTI. Então, nós vamos encaminhar para a UTI aquele paciente que tem leptospirose e está com insuficiência respiratória aguda. E o que é essa insuficiência respiratória aguda? É aquele paciente que está com falta de ar ou que está respirando assim muito rápido, assim, ó. E essa incursão respiratória, quando ela for maior que 28 incursões por minuto. Também quando o paciente estiver com baixa quantidade de oxigênio no sangue, ou seja, menos que 60 milímetros de mercúrio, a pressão arterial de oxigênio em ambiente. Quando o paciente estiver apresentando escarros com sangue. Quando o paciente estiver no raio-x do pulmão, infiltrados. Mesmo que esse paciente esteja ou não apresentando sangramento no pulmão, nós temos que encaminhar esse paciente com leptospirose para a UTI. Nós vamos encaminhar também para a UTI aquele paciente que está com leptospirose e o rim não está trabalhando bem. Ou seja, aquele paciente que apresenta distúrbio hidroeletrolítico, ácido básico. Paciente que nós estamos dando soro, estamos dando eletrólitos para esse paciente, ele não está melhorando. Aquele paciente que está com a pressão baixa, e já foi dado soro para esse paciente, mesmo assim, esse paciente ele continua com a pressão muito baixa, já foi dado soro, outras medicações, mesmo assim a pressão desse paciente não está melhorando. Aquele paciente que está apresentando arritmia, paciente com leptospirose que está todo sonolento, ou seja, aquele paciente que está apresentando rebaixamento de nível de consciência. E aquele paciente com leptospirose que está vomitando sangue ou tendo sangramento pelas fezes, nós temos que encaminhar para a UTI. E como que é feito o diagnóstico? De certeza, para dizer que realmente, doutora, esse paciente está com leptospirose. Então, o diagnóstico específico da leptospirose, ele vai depender do método adequado e também do período da infecção do paciente. Então, pode ser feita observação direta. O que é isso, doutor? É eu chegar lá no paciente, que eu estou achando que está com leptospirose, tirar sangue, ou pegar a urina desse paciente, ou tirar líquido aqui da coluna e levar para o microscópio e tentar identificar nesses materiais a presença da bactéria que causa a leptospirose. Esse exame, esse diagnóstico específico, ele pode ser feito também através da cultura, né, onde eu vou coletar também esses materiais e tentar isolar a bactéria que causa a leptospirose, que é a leptospira. Pode ser feito também através de técnicas de detecção de DNA da bactéria leptospira, também através de métodos sorológicos, como o teste ELISA, de microaglutinação. Vamos falar um pouquinho sobre observação direta. Então, o teste de observação direta ele pode ser feito usando sangue, urina ou líquido cefalorraquidiano. E nós podemos levar esses materiais ao microscópio de campo escuro para tentar identificar a presença da bactéria. As bactérias elas podem não ser detectadas nessas amostras ou ainda elas podem ser confundidas com algum artefato. E por esse motivo, esse teste não é rotineiramente empregado. Voltando aqui para esses outros testes aqui, então nós temos aqui, além da observação direta, o teste de isolamento de leptospira por cultura, né? Esse teste aqui, ele também pode ser feito usando sangue, urina, líquido cefalorraquidiano, como eu falei, que é esse líquido que se tira aqui da região da coluna do paciente. Quando for feito usando sangue e líquido cefalorraquidiano, o material ele tem que ser coletado ali nos primeiros dias da doença. Se for feito usando urina, para ser feito cultura, nós temos que pegar já no 10º dia depois que os sintomas começam a aparecer. Porque nesse período é que as bactérias já estão ali nos rins e fica mais fácil para identificar a presença dessa bactéria se for feito o exame de urina. Outro exame que pode ser realizado também é a técnica de detecção do DNA, né, que pode ser feita através de PCR convencional, PCR em tempo real. Como esse exame que ele necessita de materiais, equipamentos caros,
ele quase não é realizado. E o método sorológico, que é o ELISA, e também a hemaglutinação, né? A aglutinação microscópica, ele é o exame considerado, é o exame recomendado pela Organização Mundial de Saúde como o exame padrão ouro para o diagnóstico de leptospirose, certo? Então, nós temos todos esses exames que podem ser, esses testes que podem ser realizados para o diagnóstico específico de leptospirose. Como que é feito o tratamento, doutor? O tratamento, ele pode ser feito se usando penicilina cristalina, 1,5 milhões, né, de 6 em 6 horas endovenoso. Pode ser feito também usando ampicilina, 1 grama de 6 em 6 horas, na veia do paciente. Pode ser feito com amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas, via oral. Ceftriaxona, 1 grama de 12 em 12 horas endovenoso. Pode ser feito também com doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas, via oral. E azitromicina, 15 miligramas por quilo por dia, via oral, em 2 tomadas. Doutor, o que pode ser feito para se evitar a leptospirose? Então, podem ser realizadas campanhas educacionais a grupos de risco sobre como que se pega a leptospirose, quais as consequências dessa doença. Também é importante usar roupas especiais como luvas, botas à prova d'água, lavar e desinfetar ferimentos, evitar certas atividades de recreação em locais de contaminação, né? Locais com risco de contaminação. Também é importante, como medida preventiva, programas de controles de roedores, ratos, dentre outros. Também é importante medidas de saneamento, como purificação da água e destino adequado dos esgotos. Adoção de medidas concretas que evitem enchentes durante os períodos de chuvas. É importante também, como medida de prevenção, o uso de doxiciclina, 200 miligramas, dose única, que pode ser empregado para casos específicos onde se tem um alto risco de se pegar a leptospirose. Também, como medida de prevenção, pode ser lançado mão de vacinação para humanos preparadas com sorovários prevalentes em determinadas áreas. Isso tem sido usado em algumas regiões do mundo para grupos específicos, mas no Brasil nós ainda não temos a vacina contra a leptospirose disponível para humanos, mas nós temos a vacina disponível para animais. Então seria muito importante que esses animais eles fossem imunizados, né, que eles fossem vacinados, principalmente os animais domésticos, como por exemplo os cães. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.